O que vende na mídia é crise, é problema, porque sempre vai ter uma parcela da população que não vai estar satisfeita. Essa foi uma das frases aí dita pelo meu amigo Ulisses Dias num bate-papo que a gente fez há 8 meses atrás, no ano passado, em 2019, no podcast Fala Pobre Mortal. Eu achei interessante trazer parte dessa conversa porque bem antes de tudo isso que está rolando, dessa crise econômica mundial que está acontecendo, ele já tinha explicado um pouco melhor como a gente pode se preparar para esses momentos. Se liga então nesse bate-papo que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Logo depois, nessa época ainda, Lucas, juros Selic chegou a bater 40%, mas a média, assim, tranquila, era tu encontrar Selic de 20%, 22%. Então eu nunca tinha me atentado no início que investir na bolsa era bom. Por quê? Porque a taxa do Tesouro Selic já era altíssima, já era muito bom. Eu não tinha muita noção de taxa nominal, taxa real, taxa bruta, taxa líquida, mas aquilo de alguma forma fazia o meu dinheiro continuar rendendo. E aí vocês devem estar se questionando assim, cara, como é que um moleque de 12, 13 anos, ele tinha dinheiro para investir e tal? A questão era o seguinte, como minha mãe não falava com meu pai, ele dava um dinheiro pra gente que era para sustentar minha mãe, sustentar a casa, e aí eu comecei a ter uma maturidade financeira muito cedo, porque a vida exigiu, né? E aí eu comecei a entender que você não ser organizado financeiramente poderia ser um caos para a tua família, porque a gente, acabava mesmo a comida no dia 25, no dia 23, e a gente ficava comendo Toddy com leite, pão e manteiga o resto do mês. Eu era até magrinho nessa época, né? Essa foi uma parte aí que eu gostaria de continuar, né? Mas aí a gente foi nesse processo e aí eu comecei a acompanhar essa mesada e ela era em dólar. E aí em 99, em janeiro, deu uma porrada do valor que meu pai dava pra gente sustentar nossa casa. E foi a história da flexibilização das bandas cambiais que o Armínio Fraga trouxe para a economia brasileira. Foi uma das bases do tripé macroeconômico que salvou a gente e é um dos principais motivos aí do real ter uma grande longevidade comparado com os planos anteriores. Então, eu comecei a querer entender por que aquela mesada ela mudou tão rápido. E aí eu comecei a ver Bloomberg. Aí em 2001 veio o apagão elétrico. O apagão elétrico, para quem não sabe, foi uma época em 2001 que cortavam mesmo a luz das empresas, tá? E o meu pai ele é industrial. E aí eu me lembro dele falar assim, não, isso vai ser ótimo para os negócios. Eu falava assim, cara, como é que essa história, apagão elétrico, não pode fabricar, não pode ter luz de 5 às 7 da noite, como é que isso vai ser bom? E a bolsa caindo, eu me lembro muito bem, quando eu entrei na faculdade, em 2002, a relação de preço sobre valor patrimonial do setor elétrico na média é de 0,22. Eu me lembro assim como se fosse hoje esse número. E eu entendi por que era bom para o meu pai a história do apagão elétrico. Porque ele tinha o capital de giro para comprar os geradores elétricos. Cada gerador na época custava tipo $200 mil. E ele tinha na época acho que umas 16 fábricas. E aí ele comprou para cada uma das fábricas um gerador desse. Teve que desembolsar uma grana. Só que a concorrência dele não tinha esse dinheiro. E aí o que eles faziam? Eles terceirizavam a produção deles na fábrica do meu pai. E aí ganhou de outra forma. De outra forma, cara. Então, às vezes, uma das grandes sacadas do empreendedorismo, de você ser investidor e ter uma reserva de segurança, é justamente essa. Você não sabe como é que vai gerar o ganho, mas ter a opcionalidade de gerar o ganho, na verdade, pode ser o teu grande ganho. A gente vê aí, até mesmo como investidor, né? O próprio Warren Buffett hoje em dia tem aí centenas de bilhões de dólares em caixa, né? Exatamente, porque quando ninguém tiver com dinheiro, aí que esse caixa vai ter o seu valor. E aí, uma outra coisa que eu aprendi comercialmente nesse episódio com meu pai foi o seguinte, ele falava assim, eu preciso continuar produzindo porque isso vai criar uma relação comercial com os meus clientes que eles vão saber que eles sempre podem contar comigo. Boa. Porque assim, o meu pai trabalha no ramo moveleiro, né? Imagina uma Casas Bahia que é a cliente dele, ou uma Magazine Luiza, ou um Carrefour,
esses caras eles têm que ter lá o seu estoque de prateleira, que são milhares e milhares de unidades, de qualquer produto que eles vendam. Então, eles não terem disponibilidade daquilo realmente impacta o mix do negócio. Então, você ter confiança dessas grandes multinacionais é muito importante na tua relação comercial. E aí veio o período de 2002, que a gente teve a crise da eleição do Lula, o dólar veio a 4 e tanto, e naquele momento eu comecei a olhar assim para ações e falar assim, cara, porra, será que é esse caos mesmo todo que o pessoal está vendendo? Será que tem sentido essa coisa dessa bolsa tá tão desvalorizada, o real tá tão desvalorizado? E o meu pai tem 80 anos hoje em dia, ele é 45 anos mais velho do que eu. E eu sempre gostei de estar com pessoas de mais experiência, mais idade. E meu pai, me lembro que ele falou assim, o Brasil está em crise desde que eu sou garoto. Então meu pai nasceu em 1940. Então quando ele falou aquilo em 2002, ele me deu uma tranquilidade assim, é o seguinte, o que vende na mídia, gente, é crise, é problema. Então sempre vai ter crise na mídia. Por quê? Porque sempre vai ter uma parcela da população que vai estar mal. Isso é natural, faz parte do capitalismo. Algumas pessoas estão bem, outras estão mal. Então o jornal ele sempre vai dar foco naquilo que está dando errado. E aí eu comecei a ficar tranquilo, eu comecei a entender mais sobre investimentos de renda variável, até que eu entrei na bolsa, depois que a bolsa subiu assim 100% em 2003. Eu falei, caraca aí, isso aqui acho que tá na hora de eu começar a botar um pé aí. Muito massa esse papo, né? Pra você ver o resto dessa conversa, é só você clicar aqui em cima pra assistir o podcast inteiro, ficou sensacional. E se você curtiu assim como eu, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos, porque toda semana a gente vai estar trazendo conteúdo de qualidade aqui pra você. Lembre-se também de deixar aqui embaixo qual foi a parte mais interessante dessa conversa. Mais uma vez, muito obrigado, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima!